dia, gente linda e maravilhosa. Que Deus abençoe todos vocês. Que tudo passe muito rápido, que passe bem. Que nossas aulas regulares recomecem, desde que nós tenhamos segurança para retornar. Olha só, hoje eu estou trazendo para vocês uma revisão dos verbos transitivos e intransitivos que eu já lancei para vocês. Vou dar só uma revisada para a gente poder dar continuidade quanto à sua classificação e também trabalhar os complementos verbais, né? Porque sem saber o que é complemento verbal não dá para trabalhar a classificação dos verbos transitivos. Bom, o verbo intransitivo, vou começar por ele, porque é um verbo que não precisa de complemento. Ele tem sentido completo, ele se apresenta com sentido completo. Ele não tem necessidade de se complementar. Olha só a frase. Ontem choveu muito. Choveu é verbo intransitivo. Aí você pergunta para mim, por que ele é um verbo intransitivo? Se você parar a frase no verbo, desde que esse verbo seja intransitivo, não altera nada o que vem depois dele. Porque o contexto está completo. O verbo contextualizou toda a oração. Tá? Ele fechou a oração nele. Mas eu coloco ali o termo muito. Ontem choveu muito. O muito é um adjunto adverbial de intensidade, que poderá ou não ser inserido no contexto. Então, toda vez que um verbo for intransitivo, ele não necessita de complementação. Olha embaixo. Essa criança chorou de fome. Chorou é o verbo intransitivo. De fome é um adjunto adverbial de causa. Então, percebam, eu poderia parar a frase ali, ó, chorou. Essa criança chorou. O sentido do verbo chorar, ele é completo. Só que aguça a curiosidade do ser, né? A gente quer saber qual o motivo do choro. Chorou de dor, chorou de alegria, chorou de fome. Qual a causa? Aí vem o adjunto adverbial de causa informando a circunstância do choro, da ação de chorar. Então, essa criança chorou. Se eu parar no verbo chorou, está completo o sentido da oração. Outra oração. José sorriu calmamente. Eu posso também parar minha frase aqui no verbo sorriu e eu vou ter a contextualização dessa oração, porque o verbo ele já está com sentido completo. Ah, mas vem o termo calmamente. É complemento verbal do verbo? Saiu, sorriu? Não, não é complemento. Percebam, o complemento ele faz falta para o verbo. O adjunto adverbial não. Então, se o verbo é intransitivo, ele tem sentido completo. Então, o que vem depois dele poderá ou não ser inserido na frase. O verbo não quebra o seu sentido, se eu tirar o adjunto. Então, para você saber se o que vem depois do verbo é um adjunto ou não, é só você retirar o que vem depois do verbo. Fez falta para o verbo? Ele então vai ser um verbo transitivo, que a gente vai ver lá embaixo. Mas ele não fez falta para o verbo, ele é um verbo intransitivo. Vamos lá, essa criança chorou, eu compreendo. José sorriu, eu compreendo. Agora, por quê, quando, como, de que modo, onde, são circunstâncias. Aí virão os adjuntos adverbiais para elucidar, para esclarecer a circunstância da ação do verbo, ok? Aí estão embaixo as perguntinhas, onde, quando, como, de que modo. Aí as respostas que poderão vir, elas serão os adjuntos adverbiais, que vão dar as circunstâncias da ação. Olha lá agora, olha interessante. Ele caiu e morreu. Nossa, tragédia, né? Ele caiu e morreu. Eu compreendo. Ó, depois do verbo caiu, só tem uma conjunção E. Não é complemento. E depois do verbo morreu, tem um ponto final. Perceberam? As ações estão completas. Ambas as ações estão completas. Verbos intransitivos. Caiu, morreu. Porque sentido completo. Agora, caiu na calçada. Morreu de infarto.
O que vem depois do verbo caiu na frase, no segundo período, ele caiu na calçada. Esse termo na calçada não é complemento. Percebo que no primeiro período, o verbo caiu não tem esse termo após ele. E eu compreendo a oração. Eu compreendo o verbo, o significado do verbo. No segundo período, na calçada, é um adjunto adverbial de lugar, que poderá ou não ser inserido nesse contexto. Assim ocorre com o verbo morreu. De infarto é um adjunto adverbial de modo, de causa. É de causa. O que acontece? Caiu na calçada, com adjunto adverbial de lugar. Morreu de infarto, com adjunto adverbial de causa. Perceberam? O adjunto adverbial, ele não afeta a significação do verbo. Ele simplesmente dá uma circunstância de lugar, de modo, de causa, de tempo. Mas ele não interfere na significação do tempo. Você pode ou não inserir um adjunto adverbial naquela tua oração, com os verbos intransitivos. Ok? Então, verbo intransitivo. Os verbos caiu, morreu são intransitivos. Na frase 1, não há adjuntos adverbiais e compreendemos os verbos. Na frase 2, há adjuntos adverbiais adequados aos verbos que poderão ou não ser inseridos. Eu tenho outros verbos transitivos aí como exemplo. Ó, morrer, cair, nevar, trovejar, relampejar, dormir, entrar, sair, sentar, deitar e tantos outros mais. Bom, agora a gente vai ver agora o conteúdo seguinte, que são os verbos transitivos. Desculpa aí que eu me embolei um pouquinho aqui. Vamos lá então. Verbos transitivos. Eles diferem dos intransitivos. Os intransitivos têm sentido completo, os transitivos não. Eles vão pedir complemento. Você vai ter que fazer perguntinhas para o verbo. O que, quem? Só 2 perguntinhas. O que e quem? Vamos ver? No primeiro exemplo. Quero água. Quero o quê? Água. Eu também poderia dizer, amo Pedro. Ama quem? Pedro. Então, eu faria 2 perguntinhas para o verbo, o que ou quem. No caso aqui, quero água, quero o quê? Então, água é complemento verbal do verbo quero. Se você parar a frase no verbo quero, você diz quero. As pessoas vão perguntar para você, você quer o quê? Então, esse verbo quero, o verbo querer, ele é um verbo transitivo. Ele precisa de complemento, assim como precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Nós precisamos de quê? De amparo. Então, percebam, de amparo é complemento verbal do verbo precisamos. E água é complemento verbal do verbo quero. Se você parar a frase num verbo transitivo, você vai perceber que o complemento dele, ele é essencial para a significação do verbo. Difere do intransitivo. Se você tirar o que vem depois do verbo intransitivo, não faz falta. Mas se você tirar o que vem depois do verbo transitivo, você não consegue compreender o contexto. Então vamos lá, ó. Quero. Quero o quê? Precisamos. De quê? Então percebam que o que vem depois do verbo, ele é essencial. É essencial, o verbo é transitivo. Não é essencial, ele é intransitivo. Os verbos querer e precisar são exemplos de verbos transitivos, pois não têm sentido completo, necessitando de complemento verbal para completar seu sentido. Se tirarmos os seus complementos, os verbos transitivos ficam incompletos, sem sentidos. Olha o que eu falei acima. Quero o quê? Precisamos de quê? Aí eu dou para vocês exemplos de outros verbos transitivos. São muitos da língua portuguesa. Eu dei só alguns exemplos. Beber, comer. Quem bebe, bebe o quê? Quem come, come algo. Quem lê, lê alguma coisa. Quem escreve, escreve algo. O quê? Quem desenha, desenha alguma coisa. Quem pinta, pinta o quê? E assim eu vou com comprar, necessitar. Necessita de quê? Ver, amar, gostar, ganhar.
Perceba que esses verbos, eles vão pedir sempre complementação nas suas frases, seja o contexto que for, tá ok? Então, o verbo transitivo, você é muito simples. Você observa o que vem após o verbo. Você pode tirar da frase não quebra o verbo? Ele é intransitivo. O que vem depois do verbo quebra o verbo? Eu posso tirar da frase? Ah, então é transitivo. Fez falta é transitivo. Não fez falta é intransitivo, ok? Aqui eu coloquei um conteúdo para recordar. Preposição. O que é preposição? É uma palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, onde geralmente o segundo termo subordina o primeiro, ou seja, preposição é uma palavrinha que liga palavras, ela une palavras, tá? Então ela vem sempre informando, dando uma informação também de tempo, de lugar, ao contexto. Olha lá, o que são preposições essenciais? São as preposições primárias, tá? Aí ela vem assim, a saber, a, ante, após, até, com, contra, desde, entre, em, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E eu também tenho as contrações e combinações. Ao, aos, do, dum, desta, a, daquele, aquele e a, aquela. Por que eu falei isso? Porque abaixo a gente vai precisar desse conteúdo, tá? Os complementos verbais por objeto indireto vão precisar desse conteúdo aí. Então é só para você dar uma recordada nas preposições. Então agora é o conteúdo novo, gente. Agora é o complemento verbal. Não posso seguir adiante dos verbos transitivos sem falar sobre os complementos verbais, que a gente chama de objeto direto e objeto indireto. Nossa, é muito nome, professor. Objeto direto, indireto, tá confundindo, tá não? Vamos lá. O que são complementos verbais, gente? São termos que apresentam-se após os verbos transitivos, complementando o sentido desses verbos, tá? E o nome desses complementos verbais, a gente dá o nome de objeto direto ou objeto indireto. Vamos ver qual é a diferença? Dá-se o nome de objeto direto ao complemento que se liga ao verbo sem auxílio de preposição. Ó, preposição, botei lá em cima, as preposições, tá? Então, entre o verbo e o complemento, não tem uma dessas palavrinhas ali, eu chamo de objeto direto. E eu vou fazer só duas perguntinhas para o verbo transitivo direto. O que e quem? É um truquezinho que a gente usa, tá? Respondeu o que ou quem, o verbo é transitivo direto. Vamos ver aqui, por que ele se chama transitivo direto? Eu quero bolo de abacaxi. O bolo de abacaxi é o objeto direto do verbo quero. Quem quer, quer alguma coisa. Quero o quê? Bolo de abacaxi. Vovó bebeu. Bebeu o quê? Limonada. Objeto direto, limonada. Objeto do verbo bebeu. O governo marcou a data do Enem. O governo marcou o quê? A data do Enem. Objeto direto do verbo marcou. Então perceba que o verbo quero, bebeu e marcou pedem complemento. Quer ver? Olha só, experimentem tirar todos os complementos dessas frases. Vamos tirar bolo de abacaxi, vamos tirar limonada, vamos tirar a data do Enem. Vamos ler? Eu quero. Hã? Quer o quê? Vovó bebeu no almoço. Bebeu o quê? O governo marcou. O quê? Perceberam? Ambos os verbos, aliás, desculpa, todos os três verbos não apresentam preposição, tá? Não tem a palavrinha entre ele e seu complemento. Mas os três verbos exigem complemento. Se parar no verbo, perde a significação. Então eu percebo que são verbos transitivos, precisam de complemento. Agora, entre o verbo e o complemento, eu não tenho nenhuma preposição. Viram lá em cima as preposições? Não tem preposição. Então, logo, ele se chama objeto direto. E eu vou sempre perguntar para o verbo o que e quem. Se o verbo respondeu, o complemento verbal é objeto direto.
Agora aqui, eu vou ter os verbos trabalhando, transitivos trabalhando com objeto direto. Com objeto indireto, desculpa. Dá-se o nome de objeto indireto ao complemento que se liga ao verbo com auxílio de preposição. Vimos as palavrinhas lá em cima. Então, olha só. Pedro necessita de quê? De empréstimo. Ó, de empréstimo bancário, objeto indireto do verbo necessita. Ele falou com o professor? Com o professor. Objeto indireto do verbo falou. Mamãe gostou da lasanha que fiz. Da lasanha, objeto indireto do verbo gostou. Ah, professora, e esse aí, que fiz? O que está fazendo na oração? O que é isso aí? Bom, aí vocês vão estudar mais tarde os períodos compostos, por subordinação, por coordenação, papapá, papapá. Isso aqui não é conteúdo agora, tá? Mas só para esclarecer, esse que fiz aí é uma outra oração, tá? Seria um período composto. Mais tarde a gente estuda isso aí, não é complemento não, tá, gente? Nem adjunto. Então, vamos lá. Entre o verbo e o complemento, há preposição. Olha lá, gente. Primeira frase. Pedro necessita de empréstimo bancário. Entre o verbo necessita e empréstimo bancário, eu tenho uma preposição de, que serve como uma ponte entre o verbo e o complemento. Por isso, o objeto indireto. Que antes de passar para o objeto, o seu complemento precisa da preposição. Se você tirar a preposição, como é que fica, hein? Pedro necessita empréstimo bancário. Parece o japonês falando, né? Ele falou ao professor. Mamãe gostou lasanha. Tem que ter a preposição para fazer a estruturação da oração, tá? Da frase, do verbo nesse caso. Vamos lá. Ele já falou com o professor? Ah lá, falou com o professor. Olha a preposição com aí, ó, trabalhando. Falou com quem? Com o professor. Gostou de quê? Da lasanha. Então, percebo que entre o verbo e o seu complemento, as três orações apresentam preposição. De, com e da. Tem preposição, então o objeto é indireto. Ok aí? Tudo certo? Então, o que eu vou fazer? Para eu saber se o objeto é indireto. Eu vou fazer as perguntinhas para o verbo. Ó, de quem, para quem, a quem, com quem. Se o verbo responder a uma dessas perguntas, ele vai ser, eu vou ter aí um complemento verbal para o objeto indireto. Lá em cima, quais são as perguntinhas que eu faço para o objeto direto? O que e quem. Se o verbo responder o que ou quem, ele tem objeto direto. Se ele responder de que, de quem, para quem, a quem, com quem, ele é objeto indireto. Tá? É porque tem a preposição. O objeto direto não tem preposição. Bom, aí aqui a gente tem o seguinte. A gente vai ver os verbos transitivos. A gente vai ver a classificação dos verbos transitivos. A classificação dos verbos transitivos, a gente já começa aqui, ó. Os verbos... Por que eu botei isso aí, professora? O que tem a ver intransitivo com a classificação dos transitivos? Para não embolar o meio de campo, ó. A gente vai trabalhar a classificação dos verbos transitivos. Por que eu falo que os verbos intransitivos não apresentam classificação? Eu já estou falando para vocês que a gente não vai trabalhar aqui a classificação de verbo intransitivo, porque não tem. Ele é intransitivo e pronto, tá ok? Ele não tem complemento, então não tem o que classificar. Agora, os verbos transitivos têm classificação. Eles têm 3 classificações, tá? E são aqueles que pedem, né, que exigem o complemento verbal. Então, eles podem ser classificados em transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Vamos ver cada um deles. Bom, o transitivo direto, ele vai trabalhar com complementos sem auxílio de preposição. Lá em cima, com os objetos diretos, tá? Então, o verbo que pede objeto direto, ele pede complemento verbal sem preposição. Ele é chamado de verbo transitivo direto por isso, porque ele trabalha com complemento sem preposição. E qual é o nome do complemento verbal sem preposição? Objeto direto.
Então, é um casamento, né, que se faz com o verbo com o seu objeto. Não é o verbo transitivo? É, professora. O objeto direto não é aquele que não tem preposição? É, professora. Então, eu tenho verbo transitivo mais objeto direto, que dá verbo transitivo direto, ok? Eu quero sorvete de menta. Quero, verbo transitivo direto. Sorvete de menta, complemento verbal sem auxílio de preposição. Olha lá, gente. Entre o verbo quero e o complemento sorvete de menta, eu não tenho nenhuma preposição aí, tá? Então, o verbo quero não tem preposição, ele vai direto para o seu complemento. Jane ama Otávio. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Otávio. Então, ama, verbo transitivo direto. Otávio, complemento verbal sem auxílio de preposição. Objeto direto. Então, o objeto direto ele vai se ligar ao verbo transitivo sem auxílio de preposição. Logo, o meu verbo transitivo que trabalha com o complemento sem preposição, ele trabalha com o objeto direto. Ele vai ter o nome dele completo, tá? Casadinho, verbo transitivo direto, por isso. Olha lá, ó, eu quero o quê? Sorvete de menta. Jane ama quem? Otávio. Pergunte para o verbo. O quê? Quem? Se o verbo responder, se o verbo tiver resposta, você vai ter o complemento verbal por objeto direto. Você perguntou para o verbo. O verbo responde com o seu complemento, tem objeto direto. Se não responder, parte para outra. Ou ele é indireto ou ele é intransitivo. Aí eu coloquei aqui no finalzinho VTD. É como a gente chama os verbos transitivos diretos nas suas siglas. Tá? Quando você vê VTD, aí você sabe que é verbo transitivo direto, ok? Vamos para o verbo transitivo indireto. Verbo que pede objeto indireto. O que é o objeto indireto, gente? É o complemento verbal com auxílio de preposição. Aí o meu verbo transitivo, ele se chama indireto. Por quê? Porque ele casa com o objeto indireto, que é o complemento que não tem preposição entre o verbo e o complemento. Vamos ver? Eu nunca precisei de empréstimo. Olha lá, ó. De empréstimo. Eu tenho a preposição de. Eu nunca precisei de empréstimo. Eu tenho aí, no caso, o verbo necessitando de uma preposição para chegar ao seu complemento, empréstimo bancário. Então, eu tenho, precisei, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e de empréstimo. Eu tenho o complemento verbal por objeto indireto, por causa da preposição de. Tá bom? Lucas falou com o seu pai hoje. Quem fala, fala com alguém, né, gente? Olha lá, falou com. Se eu tenho preposição com entre o verbo e o complemento, então o meu objeto, o meu complemento, ele é por objeto indireto, porque é o complemento que se liga ao verbo por auxílio de preposição. Eu nunca precisei de quê? A perguntinha que eu posso fazer na primeira oração, de empréstimo bancário. Lucas falou com quem? Com o seu pai. Percebam que ambas as orações apresentam preposição após o verbo. Por isso, objeto indireto e por isso, verbo transitivo indireto. As perguntinhas que a gente fala que a gente pode fazer ao verbo. De quem? Para quem? A quem? Com quem? De quê? Se o verbo responder, o seu complemento tem preposição, logo, ele é objeto indireto. Então, o verbo vai se chamar transitivo indireto. Olha a siglazinha dele, ó, VTI, ok? E o verbo transitivo direto e indireto? Oi, casamento com dois complementos. Na mesma oração, o meu verbo transitivo tem dois complementos, sendo que um vai ser sem preposição, por objeto direto, e o outro com preposição por objeto indireto. Vamos ver os exemplos? Lucas enviou flores à namorada. Ó, enviou. Quem envia, envia algo a alguém. Você tem dois complementos, ó, flores e a namorada.
Então, enviou é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele tem flores por objeto direto e tem a namorada por objeto indireto. Se você perguntar para o verbo enviou o quê? Ele vai responder flores, objeto direto, sem preposição. Mas ele enviou para quem? A quem? A namorada, a preposição é a crase aí, ó. Então ele tem um objeto direto pertinho dele e logo depois ele tem um objeto indireto. Por isso, ele é transitivo direto e indireto. Olha o segundo exemplo. Eu contei a verdade para os meus pais. Quem conta, conta algo a alguém. Contei o quê? Para quem? Você faz duas perguntinhas para o verbo, assim como no primeiro exemplo. Verbo contei é verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Eu contei o quê? A verdade. Eu tenho complemento verbal sem preposição. É objeto direto. Para quem? Para os meus pais. Eu tenho complemento verbal com preposição para. Objeto indireto. O verbo contei pede dois complementos neste contexto. A verdade e para os meus pais. Então, a verdade como objeto direto, sem preposição, e para os meus pais, com preposição para o objeto indireto. Viu por que ele se chama transitivo direto e indireto? Nesse caso, faz-se duas perguntas ao verbo. O que e para ou a quem. Nesse contexto aqui, tá, gente? Estou analisando esse contexto aqui. O verbo responderá com dois complementos, respectivamente. Um por objeto direto, sem preposição, e o outro por objeto indireto com preposição. Assim é que a gente vai sempre analisar as orações. Então, vamos lá, para você saber se ele é transitivo, primeiramente, você tem que saber se o que vem depois dele faz falta. Se fizer falta para o verbo, ele é um verbo transitivo, que o que vem depois dele é o complemento. Mas se o que você tirar depois do verbo não fizer falta para o verbo, aí você vai ter ali um verbo intransitivo, tá? E os complementos verbais, muito fácil. É complemento verbal, o verbo é transitivo. Se o complemento verbal não tem preposição, ele é objeto direto. Se o complemento verbal tem preposição para se ligar ao verbo, ele é objeto indireto. Depois eu mando atividade na próxima aula, ok? Agora só a explicação para a gente entender isso aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Um beijo.